Je commence avec, en me présentant. Je suis Diogo Rodrigues de Barros. Je suis doctorant à l'Université de Montréal. Je suis le coordonnateur de cette série de conférences du doctorat interuniversitaire en histoire de l'art. Cette série de conférences qui porte le nom « Quelles histoires de l'art pour le temps présent ?» ou en anglais, this speakers series, which is called What are Art Histories for Present Times? Pour que cette série-là fonctionne et soit présentée, je dois remercier à toutes les personnes qui l'ont rendue possible. D'abord, au doctorat interuniversitaire en histoire de l'art. So thank you to the Inter-University PhD program in art history from Montreal. Thank you, Christina Huno, who believed in the idea and made it possible. And thank you also, merci à Ersi Contogouris, Analaïs Alvarez Hernandez et Christine Danton, qui professeurs de l'Université de Montréal, qui m'ont aidé aussi à organiser cette série. Encore merci à l'artiste Eddie Firmin, qui nous a donné la permission d'utiliser une reproduction d'une de ses œuvres pour la divulgation de notre conférence et qui a aussi travaillé sur le graphisme des affiches qui ont circulé. Donc, merci Eddie. Et enfin, merci à Roxane Mallet, ma collègue au doctorat en histoire de l'art à l'UDM, qui nous aide aujourd'hui aussi avec toute la partie technique du Zoom. Pour le programme complet de la conférence, celle-ci est la première conférence. Merci de consulter le site web du DocInter. This is the first conference of the series. There will be 4 more, one per month. And for the complete program, please go to the website of the Inter-University PhD program in art history from Montreal. La conférence va être présentée en portugais. Moi, je vais faire une traduction un peu en français, un peu en anglais. The conference will be in Portuguese. I'll be translating it into English and French, so very Montreal style. Toutes les questions peuvent être présentées dans le chat. Vous pouvez formuler directement les questions sur le chat ou tout simplement signaler que vous avez une question et là, on va vous permettre de la formuler oralement à la fin. If you have questions, please go to the chat. You can formulate your questions there. Or if you want just to say you have one, and we will let you make it orally. There's no problem. Everyone is welcome to ask questions at the end. Bem-vinda, Sandra. Muito obrigado por estar aqui conosco, por aceitar esse convite de conferência. Eu vou apresentar você e, em seguida, eu te passo a palavra. So I'll just introduce Sandra Benítez, our speaker today, and then I'll give her the space to start talking. La conférence aujourd'hui s'appelle « Les mémoires ancestrales sont notre avenir ». Engagée par le Musée d'art de São Paulo en 2019, Sandra Benítez Guarani Nhandev est la première femme autochtone à occuper un poste de conservatrice adjointe dans un grand musée brésilien. Éducatrice au primaire et secondaire, elle possède un diplôme de maîtrise en anthropologie sociale du Musée national à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, et elle est actuellement doctorante à la même institution. Le Musée d'art de São Paulo, depuis quelques années, organise des grandes expositions dans un esprit de révision des canons d'histoire de l'art. Ils ont organisé Histoire de la sexualité en 2017, Histoires afro-atlantiques en 2018, Histoire des femmes, artistes jusqu'à 1900, et Histoire féministe, artistes depuis 2000 en 2019. Et pour 2020, il y aurait la prévision de Histoires autochtones.
justement, là, il y a un retard à cause de la pandémie, mais Sandra Benitez aurait donc un rôle clé dans cette exposition. Just briefly, so the introduction in English, hired by the São Paulo Art Museum in 2019, Sandra Benitez Guarani Yandeva is the first indigenous woman to hold the position of assistant curator in a major Brazilian museum. An educator at the primary and secondary levels, she holds a master's degree in social anthropology from the National Museum, Federal University of Rio de Janeiro. She's currently a doctoral student at the same institution. So, obrigado, Sandra. Eu te passo agora a palavra. Eu posso colocar já pode colocar e depois eu vou retornar algumas questões. Eu vou me apresentando, né, um pouco. Claro. Tá? E só uma parte que eu acho que você já falou algumas coisas da questão da Mata Atlântica, né? Não falei. Ah? Da Mata Atlântica eu não falei. Tá, então eu vou me apresentar. Eu sou Sandra Benitez, conhecido como Sandra Benitez, em Guarani, na minha língua materna, Guarani, que eu sou Arareté, meu nome é Guarani. E eu sou educadora, já foi falado. Eu nasci na aldeia Porto Lindo, Mato Grosso do Sul. Então, essa mapa que eu mostrei, essa mapa onde está a Mata Atlântica, né? Que eu me identifico como da Mata Atlântica. Eu sou... aqui eu vou falar um pouco. Em Guarani, em Sandra Benitez. E aí eu sou nascida na aldeia Porto Lindo, que se chama Aldeia Porto Lindo, que é no Mato Grosso do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul. E eu já vou começar falando sobre um pouco o que é o Mato Grosso do Sul. É uma das partes que o segundo estado brasileiro com maior índice de assassinato de líderes indígenas do Brasil e o primeiro ranking de suicídio cometido por indígena, o estado do Mato Grosso do Sul, na qual eu sou nascida. Atualmente estou morando no Rio de Janeiro, né, por conta do meu mestrado e do meu doutorado, né? Então, primeiro só isso, depois eu falo mais. Okay. She's given more information on herself. Her name in Guarani is Ararete, which means the real time. And in Sandra Benitez is her name in Portuguese. She was born in the indigenous village of Porto Lindo in Mato Grosso do Sul, which is one of the Brazilian states. And this is the second Brazilian state in number of indigenous leaders murdered. And the first in an indigenous suicides in the country. Currently, she lives in Rio de Janeiro, where she's doing her PhD in anthropology. Eu vou começar a minha apresentação, eu vou dividir em duas partes. Eu vou falar um pouco sobre, eu vou dividir de forma, falar um pouco antes da ocupação da colonização, né? Eu vou falar um pouco antes da ocupação da colonização, e aí eu vou apresentar essa obra de arte dos indígenas, como, por exemplo, o Denilson Banil, aqui que vocês estão vendo, e depois eu vou falar, depois da colonização, como é que isso eu vou fazer bem rápido, né? Como, por exemplo, antes da ocupação, da colonização, dos colonizadores em
em 1500, existia nesse território que hoje se chama Brasil, uma grande diversidade de culturas indígenas. Somos testemunha dessas matas atlânticas antes da invasão e depois da invasão. Por essa razão, com essa ideia de retomada, se divide em dois momentos. Através dessa obra de arte, ou seja, através desses artistas, eles conseguem narrar, através dessa obra, né, essa história, né, que eu chamo de essa história que conta a sua visão de mundo enquanto indígena. E aí eu vou dividir essas duas partes. Donc, sa présentation sera faite en deux parties. Une première partie qui porte sur avant la colonisation, donc avant l'année 1500, l'arrivée des Portugais à ce qui est aujourd'hui le Brésil. Et une deuxième partie que c'est l'après la colonisation, où elle va présenter des artistes autochtones qui racontent donc cette histoire à partir d'une vision de monde qui est la vision autochtone. Continuando. Na verdade, hoje, esses artistas ou intelectuais indígenas, eles sempre procuram narrar as suas histórias a partir da sua leitura de mundo, a sua visão de mundo. Sempre traz a partir da sua entendimento desse mundo na qual a gente se insere. E esse mundo, ela se compreende, como se compreende e se interage com esse espírito da natureza e não está desassociado da sua relação e a sua conexão com o seu próprio corpo. Então, como se o espírito da natureza, ou seja, essa sua relação com a natureza, ela sempre está em conexão. These indigenous artists or intellectuals, so she uses both expressions, indigenous artists, indigenous intellectuals. They are always presenting their understanding of the world in which they are active, according to that indigenous way of seeing the world. And which is a way of seeing the spirit of nature in its relation with the bodies themselves. Hoje somos 305 etnias, né? E 274 línguas diferentes faladas somente no Brasil. O Brasil, que se chama hoje, né, não era chamado de Brasil. A gente não dividia esse espaço, a gente vivia em harmonia, cada grupo diferente no seu próprio espaço, e não era dividido, não era dividido espacialmente, era dividido por diferentes línguas. Então, cada grupo se organizava no espaço na qual cada um vivia em grupo maior. E hoje é diferente de hoje, da divisão. Existe hoje a divisão. Le Brésil n'existait pas avant donc l'arrivée des colonisateurs, et cette division-là, ces frontières n'existaient pas. L'espace était organisé autrement. L'espace était organisé d'après les différents groupes et selon les différentes langues, et aussi selon la taille de chaque groupe et donc l'espace qu'il occupait. Então, eu vou ler aqui uma parte, resumidamente, o que eu escrevi.
Então, sempre nós, antes da colonização, como eu falei no anterior, né, existia floresta, Mata Atlântica em todo o território brasileiro, né, que na verdade hoje são divididos, e tem, na verdade não era dividido, a gente não tinha essa noção de divisão, e sim essa floresta, né, a floresta da Mata Atlântica, que nós somos da Mata Atlântica, nós Guarani, e aí eu vou ler um pouco aqui uma coisa que eu vou bem resumidamente. Foi na floresta da Mata Atlântica onde os primeiros colonizadores chegaram e onde eles acumularam suas riquezas. O capitalismo global foi fundado na devastação dessa floresta, de nossas florestas, e no roubo da nossa terra e da escravidão dos nossos corpos. Hoje existe 7%, menos de 7% da cobertura original da Mata Atlântica em nossos territórios, e não pararam de derrubar. Hoje, essa floresta, que para todos os indígenas é sagrado e faz parte do nosso próprio corpo. Je vais juste ajouter, avant de... J'ai oublié de traduire une information intéressante qu'elle a donnée précédemment. Elle a dit qu'aujourd'hui, il y a au Brésil 305 ethnies qui parlent 274 langues différentes. Et je passe là à ce qu'elle vient de présenter. Elle a parlé de la forêt atlantique, qu'elle, dans son peuple, elle s'identifie notamment à la forêt atlantique. Ça a été, et là, elle lit ce que nous avons là projeté. Ça a été dans la forêt atlantique où les premiers colonisateurs sont arrivés et où ils ont accumulé des richesses. Le capitalisme global a été fondé à partir de la dévastation de nos forêts, à partir du vol de nos terres et de la mise en esclavage de nos corps. Présentement, il existe moins de 7% de la couverture originale de la forêt atlantique de notre territoire. Como eu sou primeira curadora indígena do MASP, eu coloquei esse. O MASP é um museu que está na cidade de São Paulo, a terceira maior cidade do mundo, que está dentro da Mata Atlântica, em território Guarani, na qual eu sou. Na cidade de São Paulo, vivem em aldeia, como os Guarani também indígenas, foram de aldeia na cidade que eu chamamos de indígena urbano. Em muitos, hoje, existe indígena a aldeia, que mora na aldeia, como muitos, esses 305 etnias que moram na aldeia, e tem muitos indígenas que hoje nós chamamos de contexto urbano, que estão na cidade, que tiveram essa perda de sua ancestralidade, a sua relação com a ancestralidade por conta dessa devastação da floresta. Because she is the first indigenous curator at the São Paulo Museum of Art, she would like to show where the museum is placed. São Paulo is the third biggest city in the world, and it is placed in what was the Atlantic forest. The territory of her people, the Guarani. At the present time, many indigenous people live in indigenous villages, but also many live in urban contexts. And they have mostly lost their ancestral roots due to this devastation of the forest. Então, com essa ideia de que nós somos primeiro testemunha da floresta, da Mata Atlântica, né, que essa obra, que
feito pelo Denilson Baniwa, ele explica que quando nós quando existíamos floresta, na nossa ideia, no nosso pensamento, a gente também, todos os animais, todas essas matas, né, eram animais que viviam na Mata Atlântica, visto como parte do nosso corpo e também como gente como a gente. Então, ele desenha um pouco essa obra, explicando um pouco como é que a gente pensa enquanto indígena, como é que a gente se sente parte desses animais da floresta, do espírito da floresta, se sente como parte da floresta. E aí eu gostaria de mostrar um pouco aquela imagem do Denilson Baniwa, que faz como tartaruga, tem um tartaruga que ele desenha, não sei se você tem aí. Isso. Esse é peixe, cobra grande, e tem essa aí é cobra grande, ela é como gente, como a gente enxerga como a gente, gente como a gente. E aí ele tenta descrever essa visão de mundo, como que os indígenas eles se sentem parte desse mundo, esse universo da natureza. Les artistes autochtones, ils agissent en tant que témoins de l'histoire. Donc, ils sont les témoins de la perte, justement, de cette forêt. Et à partir, justement, de la vision de monde autochtone, ces animaux, les autochtones voient les animaux en tant que partie du corps humain. Et ils se comprennent à eux-mêmes en tant que partie justement de la forêt. Donc il y a un seul corps qui est celui des autochtones, des animaux. Cet artiste, Denilson Baniwa, il représente donc justement cette fusion des corps, cette existence continu et commun entre les autochtones et les animaux de la forêt. Então, só mostrar só a parte do trabalho do Denilson, mostrar um pouco, e depois eu vou partir já para a segunda da questão da retomada, e eu encerro a minha fala, e depois ir para a questão da provocação. Só mostrar a parte do que o Denilson faz. Essa aí é a cobra grande, que esse é peixe, e outros que é peixe como mulher, como pessoa, né, na água, no Rio Negro, que Rio Negro é como uma cobra grande, né, Rio Negro. Donc ici, ce sont de différentes représentations d'animaux clés pour les cultures autochtones. Donc le poisson, ici le serpent, et elle fait une connexion en fait entre l'idée du serpent et l'idée du poisson en parlant du Rio Negro, qui est un fleuve important au Brésil, en disant justement que le fleuve en soi est compris en tant qu'animal, en tant que serpent. Donc, il y a toute cette intégration de formes du fleuve, de l'animal et des personnes. Em segundo momento, eu vou falar um pouco sobre durante os últimos séculos, fomos impedidos as práticas dos nossos saberes ancestrais, fomos apagados e silenciados sem direito a se manifestar. Desde então, houve a reação dos indígenas, que foram vários massacres, guerras de enfrentamento que nunca foram contados a partir da versão dos indígenas.
sempre é contado por colonizadores da forma preconceituosa, reforçando a violação do direito indígena em todos os aspectos. E com essa, depois da Constituição, depois de muita guerra, depois de muitos massacres indígenas, a Constituição Federal 88 garantiu o direito que são reconhecidos aos índios, a sua organização social, costume, língua, crença, tradições e direitos originários sobre a terra que tradicionalmente ocupa, competindo a União, demarcá-lo, protegê-lo, fazê-lo respeitar em todos os seus bens. E, nesse sentido, muitos artistas também fizeram uma retomada, né? Aí traduz e depois a gente mostra a fala do trabalho da pedra. She's saying that now she's starting the second part of what she wants to present, talking then about this the after the colonization. So for many centuries, the indigenous practices have been erased, and the indigenous histories have been told by white colonizers who held lots of preconceived ideas about the indigenous peoples. And so they told that those histories in the way they wanted, erasing all the indigenous sculptures and principles. After a lot of struggle, a lot of fighting on the part of the indigenous peoples, in 1988, the new constitution, that's the constitution post-dictatorship in Brazil, 1988, the new constitution defined that indigenous peoples should have their languages preserved, their rights preserved, and they had the right to the territories traditionally occupied by them. Então, mesmo com esse direito garantido, nós temos que lutar para retomar o nosso, para reocupar. Então, a partir dessa reocupação, retomada, que vários artistas, ou seja, intelectuais, indígenas, acadêmicos, sempre traz essa visão de retomada de forma resistência, né? Como, por exemplo, o trabalho da obra da Deba, né? E ela faz uma retomada como se a autodemarcação de terra do povo Truca de Cabrobó, Pernambuco, né? Então, ela mostra um pouco como essa resistência, essa retomada, né, de autodemarcação, né, de várias formas. Então, esse já é o segundo momento depois da colonização. Então, depois da colonização, nós tivemos que lutar constantemente para retomar, para autodemarcar o nosso território, que não é só apenas espaço, em vários aspectos. O território de conhecimento, o território do nosso saber, a memória autodemarcação da própria memória dos ancestrais. Malgré ces nouveaux droits qui ont été qui existent donc depuis la Constitution de 1988, il est toujours nécessaire de résister et d'occuper encore des espaces qui ont été perdus, de reprendre ces espaces. Et c'est donc pourquoi les artistes autochtones vont s'intéresser notamment à cette question de la résistance et de la reprise de l'espace.
Elle parle donc de cette artiste que vous voyez sur l'écran, Deba Viana Takan, une artiste autochtone de l'État du Pernambouc au Brésil, qui travaille notamment avec cette idée de redéfinition du territoire. Donc, on parle beaucoup au Brésil de la question justement de définition des territoires autochtones, d'après justement la Constitution de 88. Et cette artiste va donc va faire des autodéfinitions. Donc, c'est elle-même qui va définir c'est quoi le territoire à être occupé. Elle construit donc ces barrières-là qui marquent donc certaines frontières du territoire. Ce que Sandra ajoute, c'est que définition, ce n'est pas tout simplement de définir et d'établir les frontières d'un territoire, mais c'est aussi, ce n'est pas juste la terre, mais c'est aussi un territoire de savoir, c'est un territoire de connaissance, et c'est une autodéfinition aussi de la mémoire. Donc, il y a quelque chose du territoire qui appartient aussi au savoir et à la mémoire et qui doit être donc autodéterminé par les peuples autochtones au Brasil. Aí, para encerrar a minha fala, essa é uma retomada de vários lugares que foram lideranças assassinadas, muitas lideranças indígenas foram assassinadas pela sua resistência, pela sua ocupação, pela sua retomada. E, então, esse trabalho que ela está fazendo é exatamente para resistir, onde foram o próprio lideranças da família e foram assassinados. E é isso. This work presented by artist Deba Viana Takana, it redefines the territory, so it builds barriers which are a form of self-defining the territories by the indigenous peoples. And it is this work of resisting the colonization, and it has been built also in a particular space where members of her family, who were indigenous leaders, were killed. Para encerrar a minha fala, eu vou falar um pouco a visão de mundo guarani, na qual eu entendo enquanto guarani. Na nossa crença guarani, o mundo ela está organizada como se fosse por camadas. Segundo a crença guarani, primeira camada, que seria embaixo da terra, Iguaçu seria água grande. O mar, rio e esses representa água grande. Segunda camada, que seria o Urupá. O que é o Urupá? Terra, planeta Terra. Planeta Terra, para nós, Guarani, ou para todos os indígenas, é um corpo estendido, como se estivesse um corpo deitado, estendido, que seria um corpo da Nhandecieté. Nhandecieté significa a nossa mãe verdadeira, a terra. Terceira camada é o Ateguá, que seria o céu, que vem de cima, que seria onde veio o vento, o fogo, nosso respiro, o ar que a gente respira, todo aquele que é o nosso respiro, que representa o Nhanderueté. Nhanderueté significa corpo masculino, como se representa a divindade dos homens. Então, existe esse mundo, na nossa percepção, existe esse mundo sempre em conexão e equilibrado entre três camadas, né? Por isso que nós, indígenas, temos essa visão de que
não podemos dividir o nosso corpo, a nossa relação da natureza. Se a natureza está devastada, o nosso corpo também está impactado. Por isso, nós temos esse cuidado de explicar para os outros, ou seja, de cuidar sobre a terra, a natureza, o espírito da natureza, humano e não humano. Então, é isso a minha fala. E essa que os artistas intelectuais indígenas sempre tentam traduzir para outros explicarem como é que é a importância da terra, e não é só terra, também do vento, também da água, tudo está em conexão. Tá? Por isso, todos os indígenas, e principalmente artistas, também faz essa tentativa de traduzir essa visão de mundo. Obrigada. Et là, pour terminer, elle aimerait parler brièvement de la vision de monde Guarani, qui est celle de son peuple. Selon cette vision, le monde est organisé en différentes couches. Donc, une première couche, c'est la agua grande, l'eau grande, la grande eau. Elle a dit le nom en guarani pour chaque élément, mais malheureusement, je ne suis pas capable de le répéter. La deuxième couche donc, qui compose l'existence, c'est la Terre, qui, dans la vision guarani, est un corps couché. Donc, c'est le corps d'une femme couchée qui est la vraie mère. Donc, ça, c'est la deuxième couche, c'est la Terre. Et la troisième, c'est le ciel, donc, qui est composé du vent, du feu et de l'air et de tout ce qui est respiration. Et ça, c'est le corps masculin. Donc, ça, c'est ce qui représente les hommes. Et dans cette vision-là, ces trois éléments sont toujours en connexion, équilibrés, et tout cela compose la nature. Et quand la nature elle est détruite, ce n'est pas juste la nature en soi, mais c'est nos corps eux-mêmes qui sont détruits. Et elle nous remercie donc de l'attention. I'll maybe say that rapidly in English as well, since it is the closing of her presentation. She would like to present the worldview of her people, the Guarani. And according to that worldview, there are three levels of existence. One level is the water, the big water. The second level is the earth. And the earth is a woman lying down, and that's the real mother. And the third level is the sky, and it's composed of wind, fire, and breathing. So everything that is there. And that's the male body, that's the representation of men. Everything in the world is in a balance, and when nature is destroyed, it's not only nature, the external nature that is destroyed, but it's also our own bodies that is destroyed. And she thanks us for our attention. Eu só queria explicar um pouquinho o trabalho da Deba. O trabalho dela, ela é feito de barro, né? Ela é feito de barro. Essa terra, ela pegou esse barro no lugar do território de onde os lideranças foram assassinados. Esse trabalho que ela faz, monta um mural de barro. Então, na verdade, esse que é o trabalho dela, a obra que ela está construindo.
She has just added some information on this work we have on the screen. And Deba Viana Takana's work is made out of clay. And this clay is collected in the territory exactly where the indigenous leaders, where some indigenous leaders were killed in her region. É isso, Sandra? Sim, agora eu já terminei, eu acho que é importante alguém perguntar, fazer comentário, eu vou só aguardar. Muito obrigado, Sandra, pela sua apresentação. Je vois déjà qu'il y a plusieurs questions. Na verdade, já há várias questões. I will open to those who want to ask questions. I have my own questions, but I'd like you to start. Une précision, Diogo, il y avait une vague d'applaudissements. Houve vários, Sandra, houve muitos e muitos aplausos aqui no nosso sistema com as mãos de aplausos do Zoom. Que bom, obrigada. Fica nervosa, mas eu tentei fazer. Elle nous remercie beaucoup. Elle était un peu nerveuse, mais elle nous remercie beaucoup de l'attention. Roxane, est-ce que nous avons un ordre de personnes qui ont présenté des questions ou Je ne vois pas de questions en attente en ce moment de mon côté. D'accord. Plein de questions. Mais on va inviter Thalita, je crois, à poser une question. D'accord. Merci, Thalita. Oui, je pense que je vais poser la question en portugais. Okay. Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est parfait. Ok. Oi, Sandra. Tudo bem? Oi, tudo. Je vais juste cacher mon caméra. Na verdade, é um comentário. Você pode abrir a câmera para fazer perguntas se você preferir. Sem problema. Então tá. Eu vou... Ok. Na verdade, é mais um comentário. Assim, uma coisa muito curiosa para saber como tem sido o teu trabalho atualmente no MASP, sendo a primeira vereadora indígena, e como têm sido as modificações, quais são os projetos. E outra coisa, eu achei bem interessante também os dois artistas que tu trouxeste, o Denilson e a Deba, que me parece que eles são duas composições que dialogam, se complementam, mas ao mesmo tempo mostram duas questões, digamos assim, duas maneiras de ver toda a problemática, né, da colonização e da invasão dos territórios indígenas. No caso do Denilson, a gente vê essa representação desse elo, né, do corpo e da natureza, né, e que com certeza é algo que nós temos que retomar. E no caso da Deba, a necessidade também de marcar fronteiras. Então, eu fiquei muito pensando na relação entre os dois. Essa necessidade de marcar fronteiras e, ao mesmo tempo, o corpo que se liga com a natureza, ou seja, que não existe fronteiras. E como é que essas duas visões se dialogam no final. I will let Sandra answer, and then I will translate both the question and the answer. Sandra. Na verdade, a primeira questão, a minha curadoria era para 2021, que seria já esse ano, que já está terminando esse ano que vem, e como por causa da pandemia não avançou o trabalho, então foi transferido, adiado para 2023. Então a gente está fazendo uma conversa ainda, uma conversa mais assim, só conversa, como que a gente vai trazer essa história indígena
do Brasil, numa exposição com todos os problemáticas que acontecem. Então, a gente está construindo, é um processo ainda que está construindo. A outra questão, essas duas, por exemplo, de marcar fronteira, na verdade, não é fronteira, não existe fronteira, exatamente não existe fronteira. Para nós indígenas não existia fronteira espacial, e sim fronteira de diferente, demarcar a sua diferença, a sua diversidade. E por isso não existia essa demarcação de terra, como hoje atualmente ocorre. Existia uma circulação de pessoas, então por isso o espaço territorial era livre. Então, cada um cuidava, por exemplo, do Tupiniquim, na qual eu conheço, né? Mora no estado do Espírito Santo, existe Tupiniquim Guarani. Então, a sua diferença existe em duas situações que eu vou contar. Por exemplo, para nós Guarani, a nossa alimentação é diferente dos Tupiniquim. Por exemplo, os Tupiniquim, eles como que chama? Eles gostam do fruto do mar, né? Todos eles, mar, caranguejo, e outros, camarão, coisa do fruto do mar também, peixe do mar, todos os do fruto do mar, eles sempre apreciam. Os Guarani já não, os Guarani gostam do peixe do rio, tudo fruta da Mata Atlântica, por exemplo, açaí, todas essas coisas. Então, aí que está a questão, né? E aí, por quê? Porque os Tupiniquins sempre foram do litoral do mar, né? Eles sempre foram do litoral, sempre moraram, tiveram esse espaço. E nós já somos da Mata Atlântica, né? Então, tem essa diferença. Por isso que eu acho que eu acredito que não é para demarcar o espaço, e sim a sua diferença. Isso nós temos tentando, fazendo, até hoje a gente resistimos a essa ideia de demarcar as nossas diferenças, e não o espaço. Eu não sei se respondi. Assim, obrigada. Donc, Thalita a posé deux questions. La première, à propos du travail de Sandra au Musée d'art de Sao Paulo, comment ça se passe, comment ça avance jusqu'à présent, puisqu'elle est la première femme autochtone à voir ce poste dans le musée. Et elle a répondu que malheureusement, en raison de la pandémie, le grand projet sur lequel elle travaillait a été repoussé. C'était prévu au départ pour 2021, mais maintenant c'est prévu seulement pour 2023. Donc, pour l'instant, il y a des réunions à propos du projet. Mais c'est encore dans une phase de début vraiment de travail, puisque ça a été vraiment repoussé pour longtemps plus tard. The second question Thalita asked was about the two artists that Sandra showed, and specifically about the idea of borders, so of reading. And Sandra says that what is important is that for the indigenous peoples, there are no borders. So it's not really about defining borders, because the differences between peoples is not defined by the space, but it's defined by the differences in the way they live. And she gives the example of the Tupiniquins, and she compares the Tupiniquins to the Guarani, her own people. And she says that the Tupiniquins, they like everything that comes from the sea. They eat everything, fish or everything that comes from the sea, while her people, the Guaranis, they mostly eat what comes from the rivers.
and the fruits from the Mata Atlântica, from the Atlantic forest. So that's what defines their differences. It's not where they are, it's not the frontier. The limits between one and the other are constituted by their differences in the way they live, not by the divisions of the space. Do we have more questions? Est-ce que nous avons d'autres questions? Vient de s'ajouter dans le clavardage, elle est en anglais. Je peux te laisser la poser, à moins que tu veuilles que je la pose. Oui. There's a question from Armando Perla. I will actually read it from the chat in English. Into Portuguese for Sandra. Sandra, uma questão para você. Do Armando Perla. Ele agradece muito pela apresentação, diz que foi muito inspiradora e que ela faz com que ele pense no trabalho e nas palavras de outras mulheres indígenas trabalhando no mundo de museus e nas universidades também, como Puay Cans, Amy Lontry, Elvira Espejo, e Linda T.Y. Smith, todas essas mulheres indígenas que também trabalham em museus, também trabalham em universidades e que falam muito sobre os museus sendo espaços violentos. Então, espaços violentos e perigosos para os povos indígenas, porque eles são espaços, instituições diretamente ligadas a um projeto colonial. Então, ele estava se perguntando como é que você pensa sobre essa questão e se você concorda com ela, se você poderia, então, falar da sua experiência e das suas estratégias para lidar com essas instituições, que são, então, instituições na base coloniais e que são marcadas por essa violência da colonização. Ficou claro, Sandra? Então, eu acho que sim. Eu vou tentar responder. Primeira curadoria que eu fiz numa instituição, o Museu de Arte do Rio, foi a primeira experiência que eu fiz de curadoria. Eu acho que quando nós éramos quatro curadores, né? E aí, primeiro, para a gente tentar e aproximar e não fazer do mesmo equívoco que já vinha sendo criticado esses objetos que são colocados no museu sem muito discussão, eu acredito que foi realmente sempre foi um reforço de discriminação, de estereótipo, de uma forma distorcida. Por quê? Porque muitas das vezes ela é romantizada demais sem questionamento. E aí, quando eu fui pela primeira vez como curadora no MAR, primeira questões que nós fizemos para nós mesmos enquanto curadores foi essa, e por isso nós fizemos exposição, o de Jaguatapurã se chama exposição participativa. Também, por exemplo, próprios indígenas, nós, curadores, primeiros abrimos diálogo com os indígenas, né, com as comunidades indígenas do contexto urbano e aldeado, né, porque a exposição era o Rio Indígena, o nome do Rio Indígena, e aí, para dizer um pouco isso, foi um conjunto, participação de todos para a exposição, na verdade, construir uma exposição coletiva e não a partir só da nossa ideia enquanto curadores. Claro que nós também temos as nossas limitações,
também temos as limitações dos próprios indígenas e do próprio museu. E eu acredito que foi um processo de negociação, esse processo de negociação, para que haja mais essa questão das questões mais próximo da questão da próprio mais democrático, né? She says that her first work as a curator took place in the Museum of Art and the Rio de Janeiro Museum of Art. Curators working on an exhibition. This exhibition, which was about the indigenous Rio de Janeiro. And the starting point of the exhibition for them when planning the curatorship was exactly that, was how could they then avoid the same mistakes these institutions have been making for so long. Discrimination against indigenous peoples, reinforcing stereotypes, and how would it, and building romanticized histories of indigenous peoples. So how would it be possible to change that structure? And what they have tried to do is to build an exhibition with the participation of the communities, of the indigenous communities, both those in urban spaces and those who live in indigenous villages. So it is with that idea of a direct participation of the indigenous peoples that they try to change that traditional violence of the museums as institutions, as colonial institutions. So they really saw the work in the exhibition as a collective construction, not only by the curators, but also by the communities. She says she knows there are limitations to what can be done, limitations by both the indigenous peoples and the museums, but she believes it is a space for negotiating the possibilities in order to have a more democratic space. Sandra, eu gostaria pensando justamente no que você acabou de dizer sobre as instituições, na reportagem que foi feita sobre você e sobre o seu trabalho no New York Times, você fala de base comum, de encontrar uma base comum para o trabalho, então, uma base comum entre os povos indígenas e essas instituições. Então, como é que você pensa essa base comum? Como construir essa base comum? Então, só voltando um pouco rapidamente sobre a questão da exposição do Jacatapurá, que foi, eu percebi que a questão é primeiro a equipe se fortalecer e também entender, saber receber esses indígenas, esses pensamentos indígenas. Então, por isso, é muito importante as equipes todas, na verdade, não só os curadores, mas a equipe também que trabalha que trabalharam com a exposição. Então, para mim, foi um aprendizado, um processo da produção para a exposição. O que esse processo que eu acredito que foi muito importante. O resultado já é um resultado de processo dessa tensão, de diálogo, de desconstrução, de conversa e mais assim.
elle ajoute en fait que c'est très important dans les institutions qu'elles soient préparées à accueillir les Autochtones qui vont venir donc à participer à ces expositions. Et non seulement les commissaires, mais aussi toute l'équipe du musée doit être donc à préparer au dialogue. Et elle dit que ça a été vraiment, pour elle, ce premier travail a été un apprentissage et que l'exposition, pour elle, a été justement le résultat de ce dialogue. Então, agora eu vou responder essa pergunta. Na verdade, como os indígenas são 305 etnias, né? E são 274 línguas, que é diferente um do outro. Tem muitas línguas que eu não sei, eu sei Guarani, e algumas línguas próximas, que é do tronco tupi, eu sei mais ou menos, mas outras línguas eu não tenho conhecimento. Então, é muito complexo, né, para trazer a especificidade de cada população, de cada povo, de cada aldeia, seria impossível, né? Então, por isso, como se trata de história indígena do Brasil, eu tive que pensar como é que todos os indígenas pensam e como que eles contam a sua história, como que conta a história. E aí eu fui observar, eu comecei a pesquisar, né, para eu entender como é que eu posso apresentar e representar esse 305 etnias e fora os indígenas que estão fora da aldeia. E aí eu não posso excluir também esses indígenas que estão fora da aldeia. Então eu precisei compreender como é que eu posso criar uma base para exposição. Aí eu pensei em dois aspectos. Aí eu fui entender que a história indígena, elas são contadas em dois aspectos, né? Que seria, primeiro, seria o aspecto que, da forma que os indígenas contam, como eu já falei, como essa visão de mundo, sempre eles começam contando a partir dessa visão de mundo. E essa visão de mundo sempre está associada com o elemento da terra, com seres da terra, com o espírito da natureza. Então, ela não está separada. Essa é a forma deles contarem. E outros aspectos, que os indígenas que estão na cidade, né, eles estão na cidade e eles têm esse não lugar. Quem eu sou? Muitas das vezes, muitos indígenas brasileiros existem como negro, nem como indígena, nem como branco. Então, o que a partir desse não lugar podemos discutir? Esse processo da colonização, né? Desde da colonização. Então, muita cidade foi construída em cima das aldeias. Então, muitos indígenas, e teve vários processos de negação, de proibição, inclusive de língua indígena, né? Então, eu tenho que trazer esses dois aspectos para garantir esses dois processos, duas visões, né, na verdade, de narrativa. Então, na verdade, essa é a base que eu encontrei para poder discutir, trazer essas duas visões, quer dizer, dois aspectos, não que são visões diferentes, e sim processo que foi, esse processo que foi, como que foi o processo. Por isso que eu falo, existe, antes da ocupação, da colonização, que somos testemunho da floresta. E segundo momento, que é uma revitalização, reocupação, retomada, tudo é depois da colonização, tudo é essa questão da violência que a gente tem que retomar de uma maneira muito
consistente. Então, na verdade, mais ou menos isso, essa forma que eu penso como base. Obrigado. Je lui avais posé une question à propos de ce qu'elle dit dans un reportage qui a été fait sur elle dans le New York Times. Dans ce reportage, elle parle d'une base commune qu'elle essayait de construire pour son travail de commissaire. Là, je lui ai demandé qu'est-ce que c'est cette base commune exactement et comment on la construit. Et elle m'a expliqué en fait que puisque au Brésil, il y a 305 ethnies différentes, 274 langues, et qu'elle ne parle que le guarani et quelques autres langues qui sont similaires au guarani, qui sont de la même base linguistique, ce serait vraiment très complexe de parler de toute cette spécificité-là. Donc, quand on parle d'histoires autochtones, comment serait-il possible justement de parler de cet ensemble, de parler de tous ces peuples-là dans une exposition? Et elle s'est donc intéressée à comment les différents groupes autochtones racontent leurs histoires. Et elle a fait beaucoup de recherches dans ce sens pour apprendre donc d'autres manières de raconter cette histoire-là. Et d'autres manières donc, dont elle pourrait présenter et représenter ces peuples autochtones. Et là, pour elle, c'est très important aussi de présenter tant les peuples autochtones qui vivent dans les villages, qui vivent toujours dans les villages autochtones, mais aussi ceux qui sont dans les centres urbains. Parce que ces autochtones des centres urbains, très souvent, ils vont parler d'un non et d'une non-identité d'une certaine façon, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas noirs, ils ne sont pas autochtones et ils ne sont pas blancs non plus. Donc, il y a ce manque d'identité qui est justement à la violence de la colonisation. Et pour elle, donc, c'était très important de parler de ces deux possibilités de représentation des Autochtones, donc tant ceux qui vivent toujours dans les villages autochtones et ceux qui vivent dans des espaces urbains et qui ont perdu les racines ancestrales. Et c'est pour cela qu'elle s'intéresse donc à ce avant et après, donc à l'avant la colonisation, où les peuples autochtones étaient les témoins de la forêt, de transformation de l'histoire de la forêt. Et c'est ce moment actuel, d'après la colonisation, où la question principale, c'est reprendre l'espace et faire face donc à la violence de la colonisation. Oui, du côté du clavardage, on a cette fois une question formulée en portugais de la part de Rita de Souza et on a aussi ce que je crois est un commentaire de la part de Marcus. Voilà, je te laisse le bon soin de nous traduire le tout. Merci. OK. Alors, pour les commentaires en portugais, ce sont plutôt des commentaires. Donc, Rita de Souza, elle nous remercie, elle remercie Sandra et à moi de la présentation. Elle considère que le concept d'art que nous avons aujourd'hui dans le musée est toujours un concept très occidental et eurocentrique. Et elle aimerait en fait que Sandra parle un peu plus du concept d'art à partir de la vision autochtone. Et comment elle se transforme dans la contemporanéité. Sandra, eu não sei se você viu aqui nos comentários a pergunta da Rita de Souza, que nos agradece pela apresentação e diz, considerando que o conceito de arte que temos hoje nos museus é ainda um conceito ocidental e eurocêntrico, ela gostaria que você falasse um pouco do conceito de arte
a partir da visão indígena. Então, o que é arte na visão indígena e como esse conceito de arte está sendo transformado na contemporaneidade. Então, a arte, isso depende de cada comunidade, como é que ela vê a arte. Mas, no meu ponto de vista, enquanto pesquisadora, enquanto indígena, eu pude perceber que a arte contemporânea, na verdade, é essa tentativa de traduzir essa visão de mundo que cada povo apresenta. Por exemplo, o Denilson fala sobre a cobra grande. O povo da Amazônia sempre fala sobre a cobra grande, né, que é o próprio Rio Negro, que é a cobra grande. Então, tem a sua cosmologia, né? Então, eles explicam essa visão de mundo sobre a questão sobre a cobra grande, né? O que é a cobra grande? Então, a maioria da população da Amazônia, ele tem essa explicação, né? Como nós, Guarani, por exemplo, da floresta, a gente fala muito sobre a questão do espírito da floresta. O que é espírito da floresta? O espírito da floresta, a gente vai descrever, a gente vai entender o que é a onça, o que é o rio, o que é o espírito, o que é da Mata Atlântica, né, por exemplo, e a gente, todo para nós tem seus espíritos. Então, por exemplo, quando a gente vai quando os homens, por exemplo, os homens guarani, eles vão caçar, vão pescar, vão tirar uma árvore, eles fazem ritual para pedir para esse espírito uma permissão para o espírito daquela caça que eles vão trazer para se alimentarem. Porque tem uma ideia de que se a gente não pedir permissão, eles vão adoecer a gente. Então, mais ou menos, essa tentativa, essa tradução que a gente tenta fazer através de arte, digamos assim, arte, estou falando em português, né? Então, arte, ela aparece de várias maneiras quando isso depende de cada etnia, como que vai transformar essa obra, essa mão de obra, né? Quer dizer, essa obra de arte, que seria, para nós, Guarani, Tembiapó. O que é Tembiapó? Tembiapó é um resultado de trabalho de um individual. Esse individual, ela tenta traduzir esse saber coletivo, né? Por exemplo, tem uns que sabem, tem alguns Guarani, indivíduo, uma pessoa, que sabe esculpir uma onça de madeira. Isso é habilidade da pessoa individual. Mas essa onça, essa onça de madeira, ela diz muita coisa para a população, para o povo guarani, porque tem uma narrativa sobre a onça. Isso é do coletivo, isso é dos Guarani. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. Obrigado. So about the question, so about what is art for the indigenous peoples, and she says that it really depends on what group you are talking about, that each one will have a different conception. She talks about what has been doing in contemporary art by indigenous artists, saying that each group will present their own world view. She talks about two different groups, so one in the Amazon will talk mainly about the big snake, Cobra Grande, which is the river in the region, the Rio Negro, which is the base for their own cosmology, while the Guarani people will mainly talk about the spirit of the forest, of the Atlantic forest, and in the sense that they always have to ask permission to the spirit so that they can have the different activities of the group.
And then she says about the idea of art specifically, there's no idea of art, but there's this idea, the result of the individual work of someone. Then, so the work of someone, of one individual, which is the translation of the collective knowledge. So there's no idea of art, but there's this idea, the result of the work of someone, which translates then a collective knowledge. And she gives the example of someone who knows how to make animal sculptures, and that this animal has a meaning for that community. It is the ability of one individual, but it is what it tells about the community and to the community. That is what matters. Merci Diogo pour ces traductions. On a quelques commentaires qui se sont rajoutés du côté du clavardage, dont un en anglais qui dit "This is a great initiative to let speakers present in their own language. For me, this is what decolonization looks like." C'est vraiment très intéressant. On avait aussi une main levée de la part de Karina. Je ne sais pas si tu as toujours une question, on peut t'inviter à la poser peut-être. Oui, est-ce que je peux poser uma question en portugais? Oui. Oi, Sandra. Obrigada, Diogo. Foi realmente super a oportunidade de ouvir a Sandra falar. Eu tenho uma pergunta que é sobre uma artista que eu gosto bastante, que chama Salissa Roça, que fez um trabalho que eu gosto muito, que chama Identidade é Ficção. E ela tem umas obras que invocam bastante resistência. E quando você falou da identidade, da questão da definição do que uma pessoa é, não pelo espaço, mas pela sua origem, eu gostaria de saber como é que essa questão da resistência tem aparecido na arte como coletivo, principalmente no contexto agora da pandemia e o Bolsonaro tendo esse descaso com relação aos indígenas no Brasil. Obrigada. I'll let Sandra answer, and then I'll try the answer. Então, a Salissa, eu conheço a Salissa, ela fez um trabalho com a gente no Museu de Arte do Rio, no MAR. Ela fez a Oca do Futuro, que foi muito interessante o trabalho dela, que ela fez a Oca do Futuro. Ela fez uma casa, tudo fechado, sem janelas, uma casa fechada, né? E só uma rede dentro, e você entrar naquela oca, era tudo, você ficava sufocado. Então, a ideia era mostrar exatamente a ideia dos indígenas do contexto urbano que vive na cidade, como que se sente quando perde as suas raízes, suas origens, os seus espaços, a sua ancestralidade. Então, foi muito interessante, eu conheço ela é uma pessoa assim, muito dedicada também a essa relação. Então, ela traz essa ideia do trabalho que ela faz a partir da sua própria trajetória, porque essa ideia dela ter essa confusão, como ela mesma disse uma vez, eu tenho essa confusão por conta de que eu perdi minha raiz ancestrais que está associada com a terra. Não é que eu não quero estar na terra, não é que eu não quero jogar com a terra, e sim não tenho eu sou impossibilitado de viver nesse espaço na qual eu poderia viver. Então, ela fala muito um pouco sobre isso. Então, na verdade, o que é essa resistência, no meu ponto de vista? Né? Aquilo que a gente traz, aquilo que a gente carrega, língua, nossa cosmovisão, nossa visão de mundo, nossos saberes, que está associado com a terra, com a mata, com o espírito da natureza,
na verdade, isso é a nossa forma de resistência e a nossa forma de viver e de se enxergar no mundo. Então, quando isso é retirado, a partir como referência, a gente usa como referência, ela adoece a gente, como eu citei no começo. Muitos indígenas, por exemplo, os Guarani Kaiowá, principalmente no Mato Grosso do Sul, há muito grande índice de suicídio. Então, quando você perde uma sua referência ancestral, toda aquela sua proteção como saberes, seus saberes, ela adoece, você fica sem referência e você fica vulnerável, não só para a pandemia, mas a pandemia ela foi um processo, a pandemia para se produzir, a produção da pandemia foi um processo, né? Isso nós já sabíamos, é por isso que os indígenas sempre falavam, vamos respeitar, vamos respeitar, porque senão a gente vai adoecer, senão o vento vai sufocar a gente, e falava isso o tempo todo. Então, essa ideia de ensinamento para o futuro é exatamente para prevenir essas pandemias que a gente vive hoje, né? Então, voltando à relação dessa perca da sua referência, muitas das vezes o sujeito indígena ela fica muito vulnerável e a ponto de perder mesmo essa perspectiva de vida, perder a sua própria referência, ficar vulnerável, porque aí vem uma outra violência que muitos indígenas sofrem da própria discriminação, da própria não lugar. Esse não lugar, ela é muito terrível, inclusive para os outros parentes que falam sobre isso. A Salisa fala um pouco sobre isso, né? E eu acho que isso é uma coisa muito sufocante. E ela muitas das vezes os indígenas perdem essa esperança de viver, né? Então, existe muito também essa relação, muitos indígenas, como no começo eu falei, existe suicídio em grandes maioria das aldeias, principalmente no Mato Grosso do Sul, e também eu acho que a população Carajá, da etnia Carajá, também tem muito índice de suicídio, principalmente da juventude e também dos homens. É uma coisa que é para pensar. Eu já tenho alguns índices sobre isso, algumas pesquisas, mas eu não vou falar, porque senão a gente se prolonga muito. Obrigado. Karina a posé une question à propos d'une artiste autochtone, Salisa, et à partir de l'œuvre de cette artiste, elle demande à propos de la conception un peu de résistance. Donc, qu'est-ce que c'est la résistance autochtone présentement? Sandra dit donc qu'elle a effectivement travaillé avec cette artiste et elle rappelle par exemple une œuvre que cet artiste a faite dans l'exposition au musée de Rio de Janeiro, que c'était une maison complètement close, complètement fermée, pas de fenêtre, rien. Et quand on entrait dans cette maison-là, on se sentait vraiment coincé, sans assez d'air pour respirer. Et cela, pour elle, c'était son sentiment en étant une autochtone qui vit dans un centre urbain, une autochtone qui a perdu ses racines ancestrales et qui vit donc dans cette non-identité. Et là, il dit donc que pour elle, la résistance, c'est la langue, la résistance, c'est la cosmovision de son peuple, les savoirs de son peuple, qui sont le fondement de la résistance, mais aussi de la manière de vivre, de la manière de voir le monde.
Parce que quand il y a une perte de cette manière de vivre, de cette manière de voir le monde, les gens tombent malades. Et c'est le cas de ce qui se passe à Mato Grosso do Sul, cet État brésilien, où il y a un taux de suicide d'Autochtones très élevé. Donc, c'est cette perte-là qui mène à ces suicides, selon elle. Et elle a fait beaucoup de recherches là-dessus, mais elle ne va pas longtemps en parler parce que sinon, ça devient trop long. Et pour le moment actuel que nous vivons, elle parle de la pandémie et elle dit que la pandémie, et c'est ça qu'il faut souligner, est un processus, et que les peuples autochtones en parlent depuis longtemps. Ça fait longtemps que les peuples autochtones nous avertissent qu'il n'y a pas de chance à la planète, que cela se passerait. Donc, c'est un processus. Les peuples autochtones le savaient déjà. Et c'est dans ce sens-là, justement, que les mémoires ancestrales, et là, on revient au titre de sa communication, les mémoires ancestrales sont une leçon pour l'avenir. Sandra, muito obrigado. Eu acho que nós já estamos no horário. Não sei se você quer dizer alguma coisa de encerramento. It's our time, so I'm asking her if she would like to say something to end our talk. Une petite intervention avant, si tu me permets, Diogo. On avait une question de la part de Rodrigo qui aimerait la poser en portugais. Ça serait notre dernière question puisque le temps file. Est-ce que ça serait bien? Oui. Sandra, tem uma última questão, tudo bem para você? Tudo bem. Obrigado, vou falar rapidinho, então, para não consumir muito tempo, né? Muito obrigado, Sandra e Diogo, por proporcionar esse momento de diálogo. Está sendo muito bom escutar vocês. Eu, assim, tenho várias coisas que foram acionadas com a sua fala, Sandra, e que dá vontade de discutir, né, de debater, mas eu vou focar na questão da nomeação do Brasil. Quando você começou a sua fala, você fala muito dessa questão da diversidade que existia aqui, né, e da preservação e da coexistência, né, da existência pacífica, harmoniosa entre várias culturas, e que com o Brasil e com o processo colonial isso mudou, né, isso se transformou para o atual processo, que na verdade é uma continuação desse processo colonial. E eu queria saber como você vê, como em coletivo também você discute essa questão da nomeação, né, do nome, e de como que o Brasil não representa a terra originária, né, de vocês, ancestral de vocês. Então, como que é possível a gente se referir ao Brasil de outra forma também, né? Antigamente, eu sei que também existe essa nomeação do Pindorama, né? Da ideia de Pindorama. Então, eu queria saber um pouquinho da sua visão sobre isso. Muito obrigado. I'll let Sandra answer, and then I'll translate both the question and the answer. Sandra. Ok. Eu acho que antes da colonização, antes da ocupação da colonização, era, pelo que eu entendo, até hoje, muitos indígenas falam que, por exemplo, não existia Paraguai, não existia Argentina, não existia Uruguai, era uma terra só. Então, como eu falei na pergunta anterior, existia só divisão de grupos diferentes. Então, a fronteira, mais ou menos, é isso. A fronteira era de diferentes grupos. Isso era a fronteira. Então, por isso, não existia essa diferença. Por isso que também a colonização se aproveitou e ocupou e achava que os indígenas não tinham organização, não tinha, olha, essa situação, essa visão preconceituosa, hegemônico, de pensamento do branco que fala que o indígena não tinha rei, não tinha regras, norma,
na verdade, essa percorre até hoje. Isso é uma questão. Outra questão, depois da colonização, eu acho que é importante pensar como que foi esse processo da colonização. E depois, primeiro, tem a ocupação, né, da colonização, e depois veio, depois teve a trazida o escravo, a escravidão, também, e isso não significa que os indígenas não foram escravizados, indígenas também foram escravizados. Inclusive, existem vários monumentos, por exemplo, o Arco da Lapa, do Rio de Janeiro, que o mundo inteiro visita aquele Arco da Lapa, mas não tem nenhum identificando que foram feitos pelo escravo, não de obra indígena, pelo escravo indígena. Então, então é totalmente apagado, e aí, como se não existisse escravo indígena. E aí, depois, hoje, temos que discutir, né? É por isso que eu falo, tem que discutir esses dois momentos, e é o processo que acontece, que ocorre até hoje. Então, quer dizer, esse etnicídio, né, que a gente fala do etnocídio, ela ocorre até hoje de várias maneiras. É você negar, é você silenciar, é você... Então, são várias maneiras de violência. Então, eu acho que essa questão do Brasil, que é o território brasileiro, a terra brasileira, esse é Pindorama, ou, na verdade, isso vem a partir do pensamento do colonizador, não é dos indígenas. Os indígenas, eles se identificavam por grupo, né? Na verdade, existia Guarani, existia Caingangue, então a gente se identificava por grupo, por diferente. Na verdade, por isso que a gente respeitava o espaço do outro. Então, eu não sei como dizer assim, pensar hoje, como que a gente pode pensar. Eu acredito que nós temos que pensar coletivamente isso, junto com parceiros não indígenas, branco, negro, indígena. Eu acho que é importante pensar como é que a gente pode pensar esse processo até hoje, porque isso não parou, essa queimada da Amazônia, queimada do Pantanal, nem todos brancos, digamos assim, aceitam isso. Então, nós temos que juntar enquanto grupo, enquanto humano e não humano, para a gente pensar pela causa, né? Hoje não dá para a gente separar claro que tem luta específica que tem que ser respeitado, né? Luta específica de cada grupo, isso tem que ser respeitado, mas também se juntar pela causa maior, que eu acho que eu vinha fazendo, de que causa que a gente precisa urgentemente discutir. Então, eu acho que independente intelectual, artista, professores, independente esses intelectuais indígena, negro, branco, independente, eu acho que independente é importante a gente se juntar pela causa maior do que os indígenas sofrem, o que a população negra sofre, né? O que todos nós estamos sofrendo e que futuro queremos deixar para próximas gerações. Também tem que pensar isso. Eu acho que isso é uma grande questão, né? Não vai parar por aqui, mas é importante a gente refletir como é que cada um de nós podemos atuar nessas lutas, né? Somando junto. Eu acho que isso, pelo menos para mim, eu não sei se te respondi, mas eu acho que não tem uma receita pronta, mas eu acredito nessa luta coletiva, a gente pode somar olhando pela causa maior que afeta todo mundo, humano e não humano. Obrigado, Sandra. Obrigado. O Rodrigo perguntou, Rodrigo, il a posé une question à propos du nom du Brésil.
He asked a question about the name of the country, Brazil, saying that this name is usually criticized because it represents the colonization and not the indigenous peoples. And he asked then, how could we name the territory, the space in another way? And he mentions, for instance, the idea of Pindorama, which would be an alternative name, an indigenous name to call that territory. Then Sandra answered that before colonization, there was no Brazil, no Paraguay, Uruguay, Argentina. There was only one land where the borders were defined by the groups existing inside that space. That the colonization thought that indigenous peoples didn't have any sort of organization. They had no king and no rules. And that idea persists nowadays, where white people still think that the indigenous peoples are not able to organize themselves. She talks notably about the absence of knowledge about the indigenous slavery, so indigenous peoples who were made slaves. And she mentions monuments, for instance, the Arco da Lapa in Rio de Janeiro, that was built by enslaved indigenous workers, and that is not mentioned in the monument. So people who come from all over the world to see that monument cannot know that this slave labor was used of indigenous peoples. And she says the killing of indigenous peoples continues this day, but through through denying them their own culture and through reducing them to silence. She talks about this idea of Pindorama, that alternative name for Brazil, and she says that that name as well comes from colonization, because that idea of a country and of a territory is separated by borders, just doesn't exist in the indigenous way of seeing the world. And then to end her answer, she says that for her the most important is that we get all together to try and fight for what is the most important. And she says we have to be all together, humans and non-humans, intellectuals, artists, professors, both indigenous, black and white. And all these people should get together and fight for the main cause. That every group has their own problems and their own fights, but there's also and should concern everyone. And that's the way of building the future for the next generations. I think this is the closing of the event. Sandra, muitíssimo obrigado. Foi maravilhoso ouvir você. Foi realmente um grande privilégio de contar com você falando de Montreal, mas também pessoas em outras partes do mundo que estiveram aqui ouvindo a sua fala. Muito obrigado mesmo, e eu vejo aí todas as palmas aparecendo, então realmente palmas para você e muito obrigado. Você gostaria de dizer alguma coisa para encerrar? Eu quero agradecer o convite, muito obrigada, e também agradecer as perguntas, comentários, todos que estiveram aí do outro lado para escutar, para dialogar e questionar. Muito obrigada mesmo de eu poder contribuir também com vocês esse nosso pensamento
indígena. E muito obrigada. E obrigada mais uma vez pela escuta. E eu acredito que essa escuta que é a nossa anti-pandemia, na verdade, é essa escuta. A escuta que a gente vai, eu acho que descolonizar esse pensamento hegemônico, na verdade, branco, na verdade, exatamente a escuta, questionamento, e mais uma vez, agradecida. Só isso. Boa noite. Merci encore de l'invitation. Elle dit qu'elle est très contente d'avoir pu contribuer à nos discussions et d'avoir pu présenter la vision autochtone. Et elle dit que ce qui est clé, c'est toujours l'écoute. Donc, c'est vraiment écouter. Et que c'est ça la plus importante mesure anti-pandémie. Donc, le combat à la pandémie, c'est aussi l'écoute. Il faut écouter. Et que la décolonisation, c'est l'écoute. C'est ça qui est clé dans la décolonisation, l'écoute. Donc, elle nous remercie et elle nous dit bonne soirée à tous. I'll maybe say that in English because it's really remarkable what she has just said, is that listening is the key element. And even if we want to fight the pandemic, it's the anti-pandemic measure, the most important one is listening. And that decolonization is also all about listening. And she thanks us for having her here. Muito obrigado, Sandra. Obrigadíssimo e boa noite para você também. Et merci à tout le monde qui a été avec nous. J'aimerais juste pour terminer annoncer que la prochaine conférence de la série ça aura lieu le 12 janvier à midi à l'heure de Montréal. Et c'est Tom Hollert qui va nous parler d'Allemagne pour nous présenter une communication qui est appelée Contemporary Art Systemic Politics. Le répondant sera mon collègue doctorant à l'UQAM, Benoît Jaudoin. Next conference in the series will be on January the 12th at noon in Montreal. And we'll have Tom Hollert from Berlin, who will present a talk titled Contemporary Art Systemic Politics. It's part of the title of his most recent book. And the discussant will be my colleague from UQAM, Benoît Jaudoin. Merci tout le monde. Thank you, everyone, and see you next time.